Olá pessoal, aqui é a professora Ida e esse é o nosso primeiro vídeo do ano letivo de 2021 para a gente começar a falar do PET Volume 1 de Língua Portuguesa do terceiro ano do ensino médio, semana 1. Esse vídeo vai trazer comentários, explicações e a correção das atividades desse PET. Então, se você gostar, se o vídeo for interessante para você, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações e sempre que a gente tiver um vídeo novo de correção de PET, você vai ser avisado e vai poder acompanhar todo o conteúdo aqui. Bom, pessoal, nessa primeira semana, o tema que vai ser tratado aqui no PET é o conto fantástico. Então, tem aqui um parágrafo cumprimentando vocês, dando as boas-vindas aí, para a primeira semana do PET. E a gente tem um pequeno resumo aqui do que é o conto fantástico. Vamos dar uma olhadinha? O conto fantástico é uma narrativa curta que apresenta personagens que extrapolam os limites da realidade e ou fatos que se mostram igualmente estranhos e inexplicáveis. Os textos são caracterizados por uma realidade não lógica, ou seja, a narrativa se desenrola no mundo irreal, marcado pelo absurdo, pela inverossimilhança e pelas situações e ações extraordinárias. Vamos chamar atenção aqui para a palavra inverossimilhança, tá? Verossímil ou verossimilhança é uma característica que diz respeito àquilo que parece com a verdade, que parece com a realidade. Portanto, inverossimilhança é que não parece com a verdade, não parece com a realidade, tá? Então, essas são as características do conto fantástico. É um texto curto, porque é um conto, e ele extrapola os limites da realidade, ele vai trazer personagens estranhos, acontecimentos estranhos, absurdos, não lógicos, ok? São características aí do conto fantástico. E o PET traz aqui um resumo de um conto fantástico da Lígia Fagundes Telles, chamado As Formigas. Então eu vou ler rapidamente o resumo aqui com vocês e em seguida nós vamos para as questões. As Formigas conta a história de duas amigas, primas e universitárias, que se mudam para uma pensão. As duas estudantes, uma de Direito e outra de Medicina. A pensão é descrita pela estudante de Direito, protagonista e narradora em primeira pessoa, um ambiente decadente, velho, sombrio e talvez assustador, desses locais onde tudo pode acontecer. As garotas vão se instalar num quarto da pensão e descobrem que o antigo morador deixou lá um caixote com os ossos guardados. A estudante de medicina se interessa em abrir e ver, principalmente depois que descobre que o esqueleto é um artigo raro, já que pertencia a um anão. Durante a noite, o quarto é tomado por um cheiro de bolor e por uma invasão de formigas, que não se sabe de onde vem e que tomam o recipiente onde está guardado os ossos, embaixo da cama de uma das garotas. O que deixa a narrativa mais intrigante é que na mesma noite a estudante de Direito sonhou com um anão de olhos azuis olhando para ela. Quando a outra vai investigar na caixa que teria atraído as formigas, percebe que a posição dos ossos havia sido alterada, ou seja, os ossos haviam sido mexidos. Elas mataram os insetos e na manhã seguinte não havia nenhum vestígio das formigas, embora não tenham limpado o local. Na madrugada seguinte, depois de um novo pesadelo, a estudante e sua prima descobrem o retorno das formigas e que, mais uma vez, a posição do esqueleto foi alterada, parecendo que este está se reconstituindo. Na terceira noite, elas ficam acordadas esperando para ver de onde vinham as formigas, mas adormecem e, quando acordam, ficam apavoradas ao perceber que faltava apenas um osso da perna e outro do braço para que o esqueleto ficasse recomposto. Elas fogem desesperadas da pensão. Da rua, uma das garotas olha para a janela do quarto que estavam hospedadas e avista os olhos as observando. Bom, esse é o resumo da história. Logo em seguida a gente tem aqui uma definição do que é bolor, caso você não conheça esse termo. E vamos à primeira questão. Por que o texto lido pode ser considerado como um resumo de um conto fantástico? Quais evidências você tem de que, de fato, As Formigas é um conto fantástico, levando em consideração as informações contidas no resumo? O que é um resumo? É um texto que resume um outro texto, não é isso? Ou uma outra obra. Então, quais são aqui as características que fazem desse texto o resumo de um conto fantástico? O texto lido é um resumo de um conto fantástico porque conta resumidamente o início, meio e fim de uma história cheia de fatos absurdos e inverossímeis.
As evidências de que o texto é um conto fantástico são os fatos extraordinários narrados, como as formigas mortas que desaparecem e os ossos que se mexem sozinhos e se reconstituem. Então, a gente tem aqui nessa resposta o porquê desse texto é um resumo de um conto fantástico e também quais são as evidências que nos mostram que esse é um conto fantástico mesmo, ok? Seguindo, então, para a questão 2. No texto lido, há uma breve descrição do espaço em que a história se passa. Explique como o espaço é importante para dar à história um clima ainda maior de medo e tensão. A descrição do espaço é importante, pois faz com que o leitor imagine melhor aquele ambiente e possa ter ideia do medo e tensão vivido pelas personagens ali. Então, a gente tem o espaço ou a descrição desse espaço como um elemento sempre muito importante nesse tipo de conto, nesse tipo de narrativa. Elas vão fazer com que o leitor consiga vivenciar melhor tudo que está acontecendo ali, porque ele se imagina naquele espaço, ok? Logo em seguida, a gente tem uma tirinha. Leia a tirinha seguinte e responda o que se pede nas atividades 3 e 4. A gente tem aqui, ó. Ei, Caio, acorda que tá na hora. Só mais 5 minutos, mãe. Peraí, ainda é madrugada e eu moro sozinho. Bom, então a gente tem aqui, né, um fato intrigante, vamos dizer assim, né? Vamos à primeira questão sobre a tirinha, questão número 3. Identifique na tirinha lida algumas características que também pertencem ao gênero conto fantástico. Acontecimento extraordinário, estranho e inexplicável, que é o fato daquela pessoa, aquela mãe ali aparecer e sumir sem explicação, né? E personagem que extrapola o limite da realidade. Então, a presença dessa personagem ali também é algo que extrapola o limite da realidade. Se ele não morava com a mãe, por que essa mãe estava ali, né? Número 4. Descreva o que faz com que a tirinha deixe de ser normal para tornar-se um texto de suspense, de terror. Uma personagem aparece e desaparece sem explicação. O protagonista ouve uma voz ou tem um pesadelo na madrugada. Então, são aqui algumas coisas que fazem desse texto um texto de suspense e de terror. Até a próxima, pessoal! Se esse vídeo foi útil para você, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe aí com seus colegas.